Estas são lágrimas de uma mãe que há quase 4 anos não tem notícias do filho. Fico na tristeza, sonha com ele. Tem dia que eu não tenho nem para dormir. Fico pensando nele. Estamos em Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros da capital mineira. Era dia 12 de novembro de 2013, fim da tarde, quando Roberto Carlos da Silva, mais conhecido como Tininho, então com 44 anos, foi visto pela última vez. Era humilde, né? Não tinha, assim, não maltratava ninguém, não brigava com ninguém. Era assim, só beber. Aí como ele bebia demais, não achava serviço, aí ficava assim, andando pra rua fora, bebendo. E isso desde muito jovem. Ele começou a beber bem novo mesmo, bem novo. Uns 20 e poucos anos já bebia. Mas o que o alcoolismo tem a ver com o desaparecimento de Tininho? Você já vai entender. À medida que o vício aumentava, os problemas familiares também cresciam. Primeiro ele se afastou da mãe, dos irmãos e depois até da esposa. A mulher separou dele. Eu mesmo falava com ele, Tininho, ele chama Roberto, filho de Tininho. Ela falou, Tininho, o dia que a sua esposa cansar, ela vai te largar. Ela já tinha separado dele outras vezes, mas voltava. Falou assim, o dia que ela cansar, você vai ver, porque ela é seu porto seguro. Não deu outro. Depois que me abandonou ele se perdeu mesmo, entregou, já tinha entregado, né? Aí foi só piorando. Abalado com a separação, ele teria começado a beber até durante o horário de trabalho e com isso acabou perdendo o emprego. Vivendo de bar em bar, ele acabou arrastando o filho de apenas 7 anos junto com ele para as noites de bebedeira. Eu ficava bebendo com o filho dele para baixo para cima, não estava tendo onde ficar. Levava os meninos para os bares, aí o conselho tutelar deu de cima. Aí foi onde ele passou o filho dele para o padrinho. E onde o menino vive até hoje com o padrinho dele. Depois disso é que ele começou a beber ainda mais. Aí meu irmão mais novo, sabe, foi lá visitar ele, viu ele deitado lá no chão, estava muito mal mesmo. Aí pegou ele e levou para a UPA. E da UPA, aí chegou na UPA, o que eles fizeram? Meu irmão estava mal, em vez deles pelo menos tentar segurar meu irmão mais lá um pouco, não, só deu nele a injeção de medicamento na veia, liberou meu irmão, aí levaram ele para casa de recuperação. A clínica fica distante da área urbana. Nós percorremos quase 5 quilômetros, durante cerca de 20 minutos, assim, em uma estrada de chão, até chegar exatamente a este ponto, a casa de recuperação onde Tininho foi internado. Segundo a família, ele foi trazido para cá diversas vezes e em todas elas a história praticamente se repetiu. Ele chegava, era internado e pouco depois fugia. E assim aconteceu na última das vezes. Menos de 24 horas depois de ser trazido para cá, ele se embrenhou no meio da mata e nunca mais foi visto por ninguém. E o pior, a família só descobriu isso um mês depois. O povo lá da casa de recuperação não falou nada com a gente. Aí a gente já foi sentindo falta, quando a minha irmã passava no dia mais ele. Aí ela foi sentindo falta e a gente foi procurar saber. Já tinha um mês, mais ou menos, meu irmão estava desaparecido. Depois de perder tudo, Tininho veio parar neste barraco, uma construção improvisada em um local isolado, quase que na zona rural da cidade de Brumadinho. Depois que ele sumiu, familiares vieram até aqui em busca de qualquer tipo de informação, mas acabaram encontrando o lugar já nessas condições. O fogo tomou conta de tudo que havia aqui na parte da frente e alguns vândalos acabaram depredando o imóvel. Portanto, a família já não encontrou mais nenhuma pista por aqui. Na época do sumiço, a família registrou o boletim de ocorrência, mas não teria recebido um cartaz como este, oficial da Polícia Civil, para a divulgação do desaparecimento. Estamos agora na delegacia especializada em casos de desaparecimentos de Belo Horizonte, a única do tipo no estado. Segundo a delegada responsável pelo setor, a incerteza sobre o paradeiro de alguém causa um grande abalo emocional em toda a família. A pessoa primeiro precisa se sentir acolhida para que ela consiga ali expor, né, verbalizando o que está acontecendo. Em muitas situações ela chega em sofrimento tamanho que ela sequer consegue verbalizar os fatos. Então a gente precisa realmente desse apoio, né, psicológico. E infelizmente só em Belo Horizonte, né? Porque nós não conseguimos ter essa estrutura em todo o estado. Então como funcionam as investigações nas cidades do interior do estado? Tão logo a família venha fazer essa ocorrência de
desaparecimento, elas devem começar de imediato por qualquer unidade da Polícia Civil no interior do estado. Nós temos aí a unidade especializada que atua em Belo Horizonte, e essa unidade especializada é para os fatos ocorridos em Belo Horizonte, mas nada impede que ela subsidiariamente dê apoio às unidades do interior do estado. Esse apoio ele consiste na própria investigação, na própria busca, bem como o apoio que é o principal que a gente vê aí, que é a questão da informação. Então, essa unidade especializada é responsável por divulgar as informações do desaparecido. Sem equipes específicas para casos de desaparecimentos, o jeito é se desdobrar para acompanhar ainda os crimes do dia a dia. E a busca nada mais é que uma investigação também, um pouco diferenciada, mas é aquela equipe que vai também apurar o furto, apurar às vezes um tráfico, é uma equipe de investigação em relação à pessoa que desapareceu. De imediato, qualquer delegacia do interior pode acionar a delegacia de referência de pessoas desaparecidas e repassar essas informações, ressaltando que essas informações elas necessitam ser autorizadas pela família, que é a divulgação de fotos, de dados. Então, a família preenche um termo de autorização, encaminha-se então a unidade, encaminha para a delegacia especializada e ela faz essa divulgação. A vida é uma jornada repleta de desafios e superações para todos nós. São muitos os caminhos diferentes que podemos seguir e até mesmo retornar para aqueles que queremos. São muitas as portas que podemos escolher entrar. Mas são justamente essas escolhas que acabam determinando o nosso futuro. E para entender como uma simples bebida pode acabar transformando todo o futuro de uma pessoa, é que nós viemos conversar com a Sandra Rodrigues, que há mais de 30 anos trabalha nesse segmento, com os alcoólicos anônimos. Qual seria a principal dificuldade no relacionamento de uma pessoa, seja com a família ou com a sociedade, justamente por conta da bebida? Sandra? Olha, a doença do alcoolismo é uma síndrome. A doença é multifacetada e sempre faz parte da doença a negação. Todo mundo está vendo que aquele alcoolismo está exacerbado, que a pessoa, além de um bebedor contumaz, mais do que tudo, ele se tornou um dependente do álcool. Mas ele nega. Em que momento que acende a luz de alerta de, opa, essa pessoa não é mais um bebedor social e já está dando indício de que vai transformar-se em um alcoólatra? Olha, primeiro, a frequência. Se a pessoa acha que para se distrair precisa de beber uma cervejinha que seja, pior ainda se for um destilado, que tem muito mais álcool, todos os dias, espera aí, ninguém precisa desse tipo de distração todo dia. Fica atento, que está fazendo parte demais da vida. Se a pessoa observa que começa a dar trabalho no estudo dela, que começa a dar trabalho no trabalho dela, e mesmo assim ela continua bebendo, aí tem alguma coisa estourando. Esperança que a família do Tininho mantém até hoje. O desejo é que ele volte e consiga se livrar do vício que abalou toda a família. Eu quero que volte, porque é muito importante ele chegar, né? É uma maravilha que Deus vai fazer, né? Ele trazer de volta. Tininho, se caso você estiver vendo a gente, eu espero que esteja, aí você entra em contato com a gente, você está vendo a mãe aqui, a mãe está triste por sua causa, a mãe está doente, está querendo muito te ver, aí qualquer coisa, você vai e pede alguém que estiver do seu lado, se você não tem condições de falar, você pede alguém que estiver do seu lado para estar ligando para a TV Record, ou você vai na delegacia de polícia, qualquer coisa, e pede para estar entrando em contato com a gente. A angústia da família é em busca de uma única resposta, que, como você já sabe, é a mesma de tantos outros corações aflitos mundo afora. Cadê você? É uma pergunta que para uma mãe, né, desesperada para saber para dentro do filho, cadê você? É uma resposta que é muito difícil de se dar.